Filho, não esquece de levar o casaco, hein? Tá bom, mãe. Te amo. Apivida é medicina e odontologia inteligente para todo o Brasil, com inovação, tecnologia e acolhimento para entregar a saúde que você merece. Apivida, saúde pra... Ei, você, leitor, leitora do Portal do Holanda, hoje é segunda-feira, meu dia favorito. Eu prezo muito a segunda-feira porque eu venho para cá com aquela sensação de que estou começando tudo outra vez e dentro, né, de uma convicção de que se fosse preciso eu faria tudo outra vez. É exatamente o que eu estou fazendo aqui, começando a fazer tudo outra vez. Espero que esteja tudo bem aí no início de semana de todos vocês que nos prestigiam. São tantos, né, nos prestigiando, mas eu quero iniciar a minha apresentação do nosso ilustre convidado de hoje, uma renomada personalidade da medicina do estado do Amazonas, dizendo o seguinte: quando eu era muito jovem, né, hoje eu sou jovem, né, de coração, mas quando eu era muito jovem, a gente, ao ser perguntado, eu acho que isso está em desuso agora, não se responde mais assim, mas ao ser perguntado como andavam as coisas, nós dizíamos, tá tudo azul, né? Aí, ou então as pessoas diziam, e aí, tá tudo azul contigo? E era assim, né? E a gente dizia, sim, tá tudo azul, tá bacana, tá tudo azul, e não se fala mais assim. Mas mal sabia eu que estar tudo azul com o homem é justamente uma realidade que deve permanecer, porque nós estamos finalizando hoje, aliás, amanhã, né, o Novembro Azul, a cor que foi escolhida para acentuar a necessidade da conscientização dos homens que ou a gente se cuida, ou a gente embarca na prevenção, no diagnóstico precoce, ou esses índices tristes no mundo inteiro irão continuar. Índices de óbitos, de morte, de tantos homens. Mas hoje eu trago alguém aqui que, melhor do que ele, ninguém, porque ele é um urologista, ele é especializado nessas questões que envolvem as doenças, né, os cânceres masculinos, e ninguém melhor do que ele para nos dizer qual é o norte, apontar para a gente como a gente deve seguir e o que a gente deve fazer para continuar bem nessa jornada, essa jornada que a gente inicia todo santo dia, como nós estamos fazendo agora neste ciclo de entrevistas. Então, preste bem atenção, o Dr. Giuseppe Filholo, ele também atua na Fundação SECOM, um centro de excelência aqui em Manaus, e tem, logicamente, o seu consultório particular, no qual ele atende tanta gente, tantos homens com profissionalismo, com muito preparo, e não resta dúvida que ele é renomado profissionalmente, principalmente devido à sua grande credencial profissional. Então vamos ouvir o que ele tem a dizer sobre o Novembro Azul e sobre o que nós devemos fazer, tá bom? Dr. Giuseppe, seja muito bem-vindo mais uma vez. Eu vou logo lhe dizer uma coisa aqui. Dr. Giuseppe, se eu pudesse, e se fosse possível, e não é fácil, principalmente para o senhor, eu lhe entrevistaria toda semana. Toda semana eu traria o senhor aqui para falar sobre essa questão do câncer de próstata e o que os homens devem fazer. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Humberto. De fato, é sempre uma alegria estar aqui. A tua energia é muito positiva. De fato, isso fica bem claro. A gente sente esse ambiente de alto astral. Novembro Azul é um desafio. O Outubro Rosa, ele, querendo ou não, ele tem uma amplitude muito maior, né? As mulheres, elas estão acostumadas a se cuidar mais. De fato, elas, inclusive, vivem mais do que os homens. Eu sempre digo que Porque se cuidam mais. Porque se cuidam mais, sem dúvida. Na prática, é mais comum você ver viúvas do que viúvos. A gente vê que os homens eles morrem, em média, 7 anos mais cedo do que as mulheres. Dado interessante. Em todas as faixas etárias. Nos jovens, por questões de mortes violentas. Na faixa adulta, por questão, às vezes, de doenças crônicas que não foram bem tratadas, ou seja, falta de prevenção mesmo, de atenção primária à saúde. Vou dar um exemplo. Hipertensão arterial, diabetes, que são doenças crônicas degenerativas, que quando não tratadas da maneira adequada, a pessoa complica com AVC, com infarto, que é a primeira causa de morte no mundo, inclusive no Brasil, são as doenças cardiovasculares. Se fala muito de próstata também, é claro, no novembro,
Dia 15 de novembro é considerado o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. E, de fato, os dados do Instituto Nacional do Câncer são assustadores. Para você ter uma ideia... Eles não têm diminuído, não, doutor? Com não, toda essa força dessa campanha nos últimos anos? Inclusive, os dados de prevalência têm aumentado. Mas isso se deve também porque a população masculina está envelhecendo, naturalmente. A expectativa do brasileiro hoje já é acima de 73 anos, salvo engano, de vida. Então, à medida que o homem envelhece, ele tem que cuidar, realmente, dar mais atenção nessa questão da próstata, porque é um problema que é proporcional ao envelhecimento. A próstata do homem, naturalmente, com o passar dos anos, ela aumenta, doutor? Isso, perfeito. A partir dos 40 anos existe um crescimento chamado crescimento benigno. Ao passo que aos 60 anos, metade dos homens já tem algum sintoma urinário. Quando a próstata cresce, ela pode atrapalhar o fluxo de urina. Aí o jato sai mais fraco, sai mais fino, às vezes acorda mais vezes à noite para urinar, tem impressão que não esvaziou tudo, e às vezes até situações mais graves. Realmente entra em retenção urinária, precisa passar a sonda, ou sangra na urina. Nem todo sintoma de próstata quer dizer que é câncer. Uma coisa muito comum, como você acabou de falar, é o crescimento benigno. Olha que detalhe interessante. O câncer de próstata, no início, ele é silencioso, ele é assintomático. Ele não dá sinais e sintomas. E é justamente nessa fase... Quer dizer, a pessoa não sente nada, dor, absolutamente nada. É traiçoeiro. E é justamente nessa fase que é o ideal para fazer o diagnóstico, porque a chance de cura é em torno de 90% nesses casos. Por isso a recomendação, mesmo que você não sinta nada, a partir dos 50 anos, essa é a recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia, fazer o toque retal e o PSA. A partir do quê? 45 anos? Para quem tem antecedente na família, para quem é da raça negra, para quem é obeso, a partir de 45. Se não, a partir de 50. Essa é a recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia, que é muito próxima da europeia e da americana também. E esse exame, tanto o toque retal quanto o PSA, todos os anos, uma vez? Perfeitamente, mesmo que você não esteja sentindo nada. Quer dizer, começou a fazer, não pode mais parar. Correto. Todo ano tem que fazer. Perfeito. Se por um acaso o médico detectar alguma alteração, ou no toque retal ou no PSA, aí ele vai partir para exames complementares mais sofisticados, tipo uma ressonância da próstata, ou até mesmo solicitar uma biópsia para confirmar o diagnóstico. Mas sempre tem uma pergunta, doutor, não vale a pena fazer só o PSA ou ultrassom? Tem que fazer o toque? Infelizmente sim, porque o PSA, que é um exame de sangue, ele é muito bom. Ele acusa, só 80% das vezes, quando o indivíduo tem alguma alteração que pode ser um câncer na próstata. Porém, ele pode falhar em até 10 a 20% dos casos. O PSA é um exame de sangue, de né? sangue, mas que não é 100%. Sim, Inclusive, sim. ele pode estar alterado em situações de inflamação, como prostatites. Pode estar alterado, inclusive, no crescimento benigno. Então, o toque retal ele é importante também, porque ele dá segurança para o médico treinado, para o urologista, saber como é que está a consistência da próstata, se tem algum nódulo. E aí, de fato, quando o indivíduo faz os dois, o PSA e o toque, e ambos estão normais, isso dá uma segurança muito grande, porque aí menos de 1% dos doentes pode ter algum problema mais sério que passou despercebido. Então, o ideal é fazer o toque retal, que é simples, rápido, barato, indolor, eficiente e pode salvar vidas. E também o PSA. Doutor Giuseppe, por que tantos homens ainda... Quais são os principais fatores que impedem os homens, mesmo sabendo, não é falta de conhecimento, claro. Porque tantas entrevistas, o senhor vai em todas as mídias conversar sobre isso, outros médicos fazem isso. Agora, por que e qual é o grande fator ou fatores que impedem esses homens? Por exemplo, eu conheço homens, doutor Giuseppe, e eu digo isso com muita tristeza, homens da minha idade que ainda não fizeram o exame de próstata e já começam a ter certos problemas e que preocupam os seus amigos. Claro. Olha, eu vejo que isso é uma questão multifatorial, né? Sem dúvida nenhuma, o machismo, o preconceito existe ainda. Falta de conhecimento, de fato, a gente luta para que isso acabe. E essas campanhas, elas têm, inclusive, finalidade educativa. Mas uma coisa que chama muita atenção é que muitos homens, às vezes, eles têm medo de descobrir algum problema. Olha só, 30% dos homens admite que tem mais medo de ficar impotente do que perder o emprego. 51% dos homens admite que não faz os exames regularmente.
Ou seja, aquele medo de achar alguma coisa. Com medo de ser diagnosticado com a doença. Diagnosticado com a doença e aí passar por algum tratamento que por um acaso o deixe impotente, ou o deixe com alguma sequela, ou achar alguma coisa e ter que se ausentar do trabalho. Mas o que vai acontecer se não fizer o tratamento, doutor? Esse é o raciocínio. O raciocínio, na verdade, precisa ser o inverso. Se o indivíduo pega o problema na fase inicial, que ele ainda está bem, é fácil para o médico tentar solucionar de uma maneira que ele volte a viver plenamente, inclusive com vida sexual normal, sem necessitar ficar usando fralda, e volta a trabalhar, e volta a ser feliz, e volta a ter vida plena. Porém, se o indivíduo deixa a doença avançar e já vai procurar o médico quando a doença já está muito grave, aí não tem retorno. Aí é difícil, o sofrimento é maior, tanto para ele como para todo mundo da família e etc. Pessoas que se operam quando é necessário de um tumor na próstata, etc., as chances deles ficarem impotentes são muito altas, Olha, doutor? eu posso lhe garantir, Humberto, que as técnicas... a medicina evolui muito. De fato, ela evolui a passos largos. Isso é muito bom para todo mundo. Eu tenho muita experiência, modéstia à parte. Ainda hoje pela manhã estava operando lá no SECOM. E a gente consegue recuperar o doente. Ele volta a ter vida plena. Quando o indivíduo é operado na hora certa, você consegue remover a próstata com segurança, o indivíduo está funcionando bem na parte sexual antes da cirurgia, sim. Ele volta a funcionar normalmente. Agora também tem isso. Tem paciente que já tem muita idade, que tem outros problemas de saúde, tipo diabetes, etc. Claro que a ereção já não está essas coisas todas. Depois da cirurgia também não vai fazer milagre. Claro, mas aí a questão da sobrevivência é que toma um lugar de importância. Perfeito, mas é aquela história, o indivíduo às vezes ele opera e aí depois, puxa, agora eu fiquei com um pouco de dificuldade sexual, mas tem que levar em conta como é que era antes também. Porque depois que ele opera e fica curado do câncer, aí ele pensa, poxa, agora que eu fiquei impotente, né? Não é bem assim. Às vezes o indivíduo já não está funcionando muito bem devido a outros problemas de saúde, é operado da próstata e fica com aquela sensação de que foi a cirurgia que o deixou impotente. Não é assim. Normalmente, quando o indivíduo tem uma função sexual boa, a gente faz a cirurgia com todo cuidado, consegue preservar os nervos, e depois de um tempo ele volta a ter vida sexual plena. Então, esse é um mito que precisa ser derrubado. Doutor Giuseppe, a questão dos índices permanecerem estáveis ou estarem aumentando em questão do avanço da doença, me diga uma coisa, este ano, eu fiquei muito feliz porque 6 amigos meus estão há 2 anos fazendo o exame de próstata, o toque retal e o PSA com frequência, e este ano um dos nossos amigos fez o exame pela primeira vez. Me diga uma coisa, tem aumentado o número de homens que estão vencendo essa barreira do preconceito e se preocupando com a sua saúde e com a sua qualidade de vida? Tem aumentado isso? É difícil a gente falar em termos de população geral, mas eu tenho a impressão de que no meu micro-universo, sim, isso de fato tem ocorrido e é muito salutar. Olha, veja bem, o urologista, ele cuida dos homens, mas também cuida das mulheres, que é o médico que cuida do aparelho urinário, de ambos os sexos. Isso é interessante, as mulheres visitam o urologista. Isso também, é uma coisa muito importante, muitas pessoas não sabem, pois né? Mas as mulheres também têm problema nessa área do aparelho urinário. Alguns exemplos, pedra nos rins, infecção urinária, incontinência, etc. De maneira que eu também tenho muita mulher. Mas o urologista, além de cuidar do aparelho urinário de ambos os sexos, cuida da parte genital masculina. Pênis, testículo, próstata, sim. Ela é uma glândula que ela produz parte do sêmen. Então ela faz parte do aparelho reprodutor. A única função da próstata é produzir o líquido seminal, que o homem ejacula. Então, por isso ela faz parte do aparelho reprodutor. É na próstata que acontece essa produção do líquido seminal. Não só na vesícula seminal e na próstata. Ok. Então, o urologista ele atende também crianças, porque cuida do desenvolvimento, da parte sexual infantil. Claro. Eu tenho recebido no meu consultório, às vezes, os pais levam os filhos, doutor, eu queria que você examinasse o pênis para ver se está do tamanho certo, os testículos para ver se eles estão na bolsa testicular, se eles desceram, o desenvolvimento sexual na puberdade, etc. Às vezes o adolescente tem alguma dúvida. Isso é muito legal, eu tenho visto isso na prática. Tem a questão da fimose também. Da fimose, extremamente comum. Que é importante, né? Isso. Então, assim, se você tem o hábito de frequentar o médico desde criança, desde adolescente, quando jovem, o adulto, obviamente, vai ser natural, né? Você vai conseguir encarar isso de uma forma bacana. Eu acho que é por isso que as mulheres também elas se cuidam mais, porque elas têm mais hábito de frequentar regularmente, né?
o ginecologista desde cedo. Porque antes a prática era o jovem nunca ir no urologista, não é? Perfeito. Ele só começava a ouvir falar em urologista na época já na terceira idade. Da terceira idade, por causa de câncer, de próstata, dessas coisas. Mas na juventude não iam, né? Então, não iam mesmo. E olha só que coisa bacana, então. É isso que eu estou começando a perceber realmente, essa mudança de paradoxo, né? O que é muito legal. E os homens por si só também, as mulheres, elas têm uma influência muito grande, Humberto. Os homens por si só, eles têm, os mais maduros principalmente, eles têm um pouco de dificuldade. Mas aí quando a filha leva, quando a mãe leva, quando a irmã leva, quando a companheira, a esposa, a namorada leva, e isso as mulheres nos assistem bastante, você pode ter certeza. Sim. E elas têm um papel muito com mais frequência, doutor. Tem. As mulheres começam a levar mais os seus homens porque eles cedem, né, aos apelos delas e aos argumentos delas, é isso? Corretamente. Algum tipo de chantagem positiva elas devem fazer. E funciona. Devem fazer, né? Eu te quero vivo, que eu te quero comigo por mais tempo. Talvez isso é dito para esses homens, não é? Com certeza, e funciona, viu? Então, agora, o preconceito ainda é a maior barreira para esses homens irem falar com o senhor? Eu sempre digo que eu ouço muitas piadinhas, né? O urologista, a gente tem que estar acostumado a ouvir muitas piadas. Essa história do toque retal, o toque retal dura menos de 1 minuto, ele dura alguns segundos. Não tira a masculinidade de ninguém. Sim, é verdade. É um exame muito simples. E também é indolor, não é? Indolor. E outra coisa, alguns amigos perguntam, puxa, mas nunca vai ser substituído esse exame? Eu falei, pode ser, mas ele é barato, que não precisa gastar dinheiro com exames de imagem sofisticado. O resultado é na hora, né? É eficiente, é difícil substituir um exame desse, né? Agora, doutor Giuseppe Fignolo, eu disse na abertura que o mês azul deve ser todo mês, toda semana. Correto. O senhor concorda com isso? Perfeito. Os homens não devem esperar só pelo mês azul para se preocupar com esses exames. Fundamental. Eu acho que esse mês é um mês de uma campanha de conscientização. Sim, claro que tiveram algumas ações. A gente atendeu mais de 100 homens lá na Policlínica, no Pancó da Jazz. A carreta do homem, da Secretaria de Estado de Saúde também. Foi um sucesso essa carreta? Sem dúvida, sim. É uma inovação, não é, doutor? E muito interessante, muito legal. Sim, parabéns. Sim. Teve ação no Araújo Lima também, só acho que eu fiquei sabendo. Então, diversas ações ocorreram no mês de novembro. Mas os homens devem procurar durante todo o ano. Não vejo motivo para ser só em novembro. Claro, Quem não fez ainda tem oportunidade de fazer, obviamente, e deve fazer. Né? Não adianta ficar em casa sofrendo, é mais fácil você encarar, ir lá e pesquisar, fazer o diagnóstico precoce, ou, se não tiver nada, graças a Deus, e fazer o acompanhamento regular, do que deixar a doença progredir e você vir a morrer de uma doença que pode ser curada. Doutor Giuseppe, então o que o senhor acaba de dizer, trocando em miúdos, é o seguinte: a prevenção e o diagnóstico precoce é tudo em qualquer tipo de doença, não é isso? Perfeito. Não só no câncer de próstata, mas em todas as doenças. Prevenção e diagnóstico precoce. E é por isso que o sistema de saúde ele tem que estar bem linkado, digamos assim. Um tem que ajudar o outro. A prevenção primária, ela ocorre, obviamente, nas UBS, nas unidades básicas de saúde. É o primeiro contato do paciente. Nas casinhas. E eu tive a oportunidade lá na Sensa fazer uma palestra do Novembro Azul, falar sobre câncer de próstata, e eles têm clara dimensão disso, de que eles são os atores principais desse papel de prevenção primária. Quando identificam alguma alteração, seja no exame clínico, seja no exame de laboratório, vai encaminhar para uma referência, que aí no caso seria o SECOM, que é um hospital de atenção especializada, onde vai ser feita a biópsia e o tratamento. A gente precisa caminhar muito ainda para dar, digamos, vazão a todos esses pacientes que nos procuram, mas o esforço é grande. Todo mundo que chega lá é atendido. Então, precisa estar linkado a coisa. Atenção básica com atenção especializada. Precisa ter essa via de mão básica dupla. Na casinha, aí o próximo passo é a Fundação SECOM. Perfeito. E assim depois os outros passos. Assim como as outras doenças, por exemplo, cardiovascular, né? Doenças. O primeiro passo sempre é a casinha, o UBS, depois o Hospital Franciscamente, que é
digamos, referência na parte cardíaca. Então, eu acho que é isso, para o indivíduo de casa ter uma noção de como é que ele vai conseguir o primeiro acesso. É lá perto da sua casa, na unidade básica de saúde, ou no consultório, quem puder ir, obviamente, no consultório particular, claro. Nenhum problema, será um prazer atender. Quem tem plano de saúde também, mas esse é o primeiro contato que deve ser feito. Não postergue, faça. Essa é a dica. O senhor acredita, doutor Giuseppe, que essa campanha do Novembro Azul, ela realmente tem aumentado, quer dizer, obtido o grande resultado que ela busca, que é a maior conscientização dos homens? Isso tem surtido efeito? A política nacional de ação integrada da saúde do homem, ela é relativamente nova, para você ter uma ideia. O SUS foi criado em 1988. Essa política do Ministério da Saúde só surgiu 20 anos depois, em 2008. Então ela tem pouco mais de 10 anos. Sim. Então é uma coisa ainda que a gente está batalhando. Para você ter uma ideia, eu não sou contra, mas é só um exemplo. Existe o Hospital da Mulher, existe o Hospital da Criança, mas não se vê o Hospital do Homem. Não se vê falar nisso. Não existe o Hospital do Homem. E os homens morrem mais cedo do que as mulheres. E as filas do SUS aí são enormes para pacientes com problemas, dentre eles problemas de próstata. Então nós estamos engatinhando. Mas se não houver essa demanda, se não houver essa procura da população, sim. A coisa também não vai sair, né? E as pessoas, os homens têm que entender que o câncer de próstata, ele pode ser letal. Sem dúvida. Ele é o mais comum. É o mais comum nos homens. E também um dos mais curáveis. Por isso que eu digo que você perde a chance, às vezes, de fazer o diagnóstico precoce, tratar, e depois o sofrimento, quando essa doença se espalha, começa a dar sinais e sintomas, o sofrimento é muito grande. Não vale a pena. O que mais mata em termos de cânceres é o câncer de pulmão, embora não seja o mais comum. Pra você ter uma ideia, no Brasil, estimativa de 68 mil novos casos por ano de câncer de próstata, até o final desse ano. Por ano, é muita gente. Aqui no Amazonas, aproximadamente 480, 500 casos novos por ano. Vem se somar os que já existem. Sim. Então é muita gente. Então é um número crescente, né? Doutor Giuseppe Filholo, muito obrigado mais uma vez pela entrevista, por todo esse compartilhamento de conhecimentos apropriados para tanta gente que está nos vendo. Então eu lhe agradeço e parabéns ao trabalho que o senhor está desenvolvendo na Fundação SECOM, lá no seu escritório. E eu acho que momentos como esse que nós dois acabamos de desenhar são momentos importantes para a vida dos homens, e os homens têm que fazer a sua parte, né, doutor? Claro. Se não fizerem, aí as consequências... Tem que cair a ficha, né? Tem que cair a ficha. Muito obrigado mais uma vez por ter vindo aqui dar esse depoimento tão importante para a vida e para a qualidade de vida de todos os homens. Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Minha gente, não vacile, porque neste assunto que envolve o câncer de próstata, qualquer descuido, ele pode ser fatal. Pense nisso. Até amanhã. Filho, não esquece de levar o casaco, hein? Tá bom, mãe. Te amo. Apivida é medicina e odontologia inteligente para todo o Brasil, com inovação, tecnologia e acolhimento para entregar a saúde que você merece. Apivida, saúde pra valer.